Na década de 70, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, hoje conhecida como JW.org, publicou uma série de artigos na revista Sentinela e livros, explicando os tipos e antítipos. Se você não sabe o que é isso, o Cordeiro da Páscoa era um tipo e Jesus Cristo era o antitipo. Moisés era tipo de Jesus, e Jesus era um Moisés maior. E assim por diante. Mas, quem foi que criou estas explicações de tipos e antítipos na JW.org? Foi o juiz Rutherford, que foi o primeiro presidente do escravo fiel e prudente criado em 1919. O juiz Rutherford publicou que Jeú, um israelita e rei de Israel, era tipo dos ungidos dos 144.000, e que ele era rei. E como rei, só ele podia mandar, e os demais obedecerem. Sim, só o rei Jeú podia mandar, e de modo similar, os 144.000 são reis, e Jonadab era um gentio, que ajudou o rei Jeú a lutar contra seus inimigos, e Jonadab representava a grande multidão de não ungidos que ajudam os reis do corpo governante dos 144.000, por isso, os Jonadabes foram criados para obedecer e os Jeús foram criados para mandar, haja vista que Jonadab era gentio, e por isso não podia mandar e nem ser rei, ensinava o juiz Rutherford. Só que o corpo governante atual das Testemunhas de Jeová descobriu uma grande falha neste ensino criado pelo juiz Rutherford. Muito embora Jonadab fosse um gentio, não israelita, Cornélio também era gentio, e Cornélio foi ungido, e portanto passou a fazer parte dos 144.000. Para não ter que admitir esta grande falha, este grande erro praticado pelo juiz Rutherford, o corpo governante resolveu deletar todas as revistas e livros publicados pelo juiz Rutherford até a década de 1950, porque, para abafar o caso e esconder este fato das incautas e ingênuas testemunhas de Jeová, para que elas continuem ignorantes quanto a esta grande falha cometida pelo juiz Rutherford. Como exemplo, as revistas Sentinelas 1 e 15 de agosto de 1934, o juiz Rutherford explica sobre estes tipos e antítipos. E na Sentinela 1 de setembro de 1930, página 293, o juiz Rutherford confessa que Jeová retirou o Espírito Santo dele, e no lugar do Espírito Santo, Jeová passou a enviar anjos que lhe diziam o que ele deveria publicar nas revistas e livros da JW.org. O juiz Rutherford escreveu que o Espírito Santo cumpriu a sua finalidade até chegar o escravo fiel e prudente em 1919, e que a partir de então, não precisavam mais do Espírito Santo. E que os anjos eram melhores do que o Espírito Santo. Pasmem. É por isso que recentemente, em 2015, a JW.org publicou um artigo dizendo que precisa-se de muita cautela para explicar tipos e antítipos. Mas ela não entrou em detalhes desta grande falha praticada pelo juiz Rutherford em ensinar que os anjos eram melhores do que o Espírito Santo e também por explicar que Jonadab era um gentio que representava a grande multidão, que deveria estar subordinada ao Jeú maior, que são o escravo fiel e prudente. E que Jonadab era um gentio que deveria somente obedecer a Jeú. Ou seja, que Jonadab, um gentio, representa toda a classe da grande multidão, que não são ungidos. Só que a grande falha do juiz Rutherford é que Cornélio era um gentio e foi escolhido para fazer parte dos 144.000, e assim, Cornélio seria rei junto com os 144.000. Do jeito que o juiz Rutherford explicou, Cornélio, um gentio, jamais deveria fazer parte dos 144.000, mas somente deveria fazer parte da grande multidão. O atual corpo governante, percebendo este erro grave praticado pelo juiz Rutherford, resolveu abafar o caso, escondendo este erro das 8 milhões de testemunhas de Jeová existentes no planeta Terra.
Sim, o juiz Rutherford afirmou que não precisava mais do Espírito Santo porque Jeová lhe enviava anjos, que eram superiores ao Espírito Santo. Isso está registrado na Sentinela 1 de setembro de 1930, página 293. Só lembrando que o corpo governante mandou os superintendentes viajantes exigir que todos os anciãos destruam estas revistas e livros de suas bibliotecas. Se você já leu Gálatas 1, 8 e 9, reflita sobre este assunto. Quem será que tem inspirado o corpo governante das testemunhas de Jeová? O Espírito Santo, ou anjos? Se for anjos, Gálatas 1, 8, 9 mostra que todos que ensinam essa explicação ditada por anjos, estão sob maldição, e estão à mercê destes anjos. E quem aceita estes ensinos de anjos, são amaldiçoados. Portanto, todos que ensinam estes ensinos de anjos e todos que aprendem estes ensinos de anjos, também são amaldiçoados.